Alô, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui nesta sexta-feira, mais uma audição do Alô, Terezinha, aqui no Crystal Vox. São 19 horas, agora já 19 horas e 1 minuto. Eu chego convidando a todos vocês, dizendo a todos que são muito bem-vindos aqui comigo em mais uma apresentação, em mais um debate sobre a situação das questões mais especificamente para a população 50 mais. Chega deixando o seu joinha, chega se inscrevendo no canal quem não é inscrito. É importante que o joinha seja deixado por vocês para que a gente chegue ao maior número possível de pessoas. Obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite ao Júlio, que já está aí me aguardando há um tempinho. Eu já tinha dado um oizinho para ele, Júlio Morche. Palmira, boa noite, de Santo André. O Hélio de Goiânia. O José do Egídio Carvalho. Alô, Terezinha. Boa noite, família Crystal Vox, de Parnaíba, boa noite, José. Cíntia Sanches, que coisa boa que você está aí. Alguém me adote. Eu adoto você, Cíntia. Você sabe que eu amo você. Eu e Leudo amamos você. E que bom que você veio para debater este assunto tão interessante, com tantos milhões de idosos no Brasil e muitos solitários, muitos idosos sozinhos. Boa noite, Vânia Magalhães. Beijos, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Alguns gostam de estar sozinho, adoram viver sozinhos. Eu, ao longo dos meus mais de 30 anos na advocacia previdenciária, conheci milhares de idosos e conheci, inclusive, idosos que gostavam de ficar sozinhos, mas, na sua maioria, sempre reclamaram muito da solidão. Reclamaram muito da solidão. Bom, eu quero abrir essa live dizendo para vocês que as fotografias que estão na capa desta live são fotografias autorais. E para quem não sabe, tem uma foto onde eu estou no colinho da minha mãe. Ontem eu falei na saudade e na vontade que eu tenho de poder tido mais tempo com ela e com meu pai. Então, eu hoje fiz questão de mostrar a foto do meu pai e da minha mãe, meu pai tomando um chimarrão, minha mãe me dando um colinho, e na outra fotografia estamos eu, minha irmã Laura, meu sobrinho Kim, dando um carinho na minha sogra, na dona Celi, na mãe do Leudo. Então, eu hoje estou mostrando a vocês um pouquinho da minha família e o quanto a gente sente falta dessas pessoas maravilhosas e que foram e são, né? Elas estão em outro plano, mas foram e são muito importantes para mim, para o Leudo e para a minha família, para as minhas irmãs, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos e sobrinhas. Família para nós é importante, né, Vânia? Cíntia, amo viver sozinha. Pois é, tem gente que gosta de viver sozinha, outros não tanto, né? Mas hoje nós vamos falar de adoção de idosos, da viabilidade jurídica. Antes que alguém faça qualquer comentário, eu quero dizer a vocês que não existe no Brasil uma legislação específica sobre adoção de idosos, ou seja, ela ainda não existe adoção de idosos no Brasil, ela não existe, não é regulamentada, não existe essa legislação, embora o Estatuto do Idoso ele faça alguma referência aos cuidados e à obrigação de cuidado com o idoso, tanto dos familiares quanto do Estado, porque é a obrigação do Estado, né? Embora que a legislação toda, ela obriga o Estado a se preocupar e a cuidar e a proteger todos os cidadãos. Mas lá no Estatuto do Idoso existem algumas referências bem mais específicas em relação a isso. Acolher, abrigar e adotar uma pessoa em situação de abandono e vulnerabilidade, mesmo na ausência de vínculos consanguíneos, é algo natural quando se trata de crianças e adolescentes, mas ainda um desafio quando se trata de pessoas idosas. Durante o mês da adoção, que foi o mês de maio, né, o Instituto Brasileiro da Família, dos Direitos Humanos, né, falou muito sobre esse assunto, criaram muitas matérias sobre esse assunto, mas no Poder Legislativo, algumas propostas pretendem dar maior apoio e qualidade de vida aos idosos institucionalizados por meio da adoção.
Entre elas, existem três projetos de lei mais específicos. Tá? E esses são projetos, tem números aqui, mas, bom, eu vou citar os números, é o PL 956 de 2019, o PL 5475 de 2019 e o PL 5532 de 2019. Todos esses projetos foram apresentados em 2019 e eles visam a alterar o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente também. Tanto o Estatuto do Idoso quanto o ECA, existem previsões de serem alterados por meio desses projetos de lei. Tá? Outro texto que tramita no Congresso é o projeto 105, que prevê a criação do Instituto da Senexão. Mas aí já é um projeto para trocar, na verdade, o nome de adoção para senexão, porque entendem que a adoção teria que ser de criança e senexão, não sei de onde é que surgiu eu não conheço esse termo senexão, até com a permissão de vocês, me ocorre agora, eu vou tentar ver se existe esse termo, a definição para esse termo, se tem a ver com o ato de colocação da pessoa idosa em lar afetivo sem alteração do estado de filiação. Já com a adoção ocorre a formação do vínculo de filiação. Senexão como medida protetiva do idoso. Eu não confesso para vocês que eu não conhecia esse termo, mas é uma adoção sem a mudança de filiação. Porque quando se fala em adoção, o casal ou a família que adota, né? Porque não necessariamente precisa ser um casal, eles adotam colocando o nome do pai, da mãe, ou só da mãe, ou duas mães, ou dois pais, hoje é muito comum isso, né? E a senexão seria uma colocação da pessoa na família sem alteração da documentação, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, porque são coisas muito modernas, mas a colocação de pessoa idosa em família substituta, a proposta considera que o termo adoção não se adequa à situação dos idosos. Eu não vejo por quê, não se adequaria, porque eu não vejo nenhuma diferença em adotar uma pessoa idosa ou adotar uma criança, uma vez eu até acho que as responsabilidades não são muito diferentes, e eu aprendi há muito tempo que o idoso ele volta a ser um pouco criança, cada idoso, e quanto mais velho, mais criança fica, né? E só quem convive com idosos, como eu e o Leudo convivemos ao longo da nossa vida e ao longo da nossa história, para saber o quanto isso é real, o quanto isso é verdadeiro, né? E quando eu me deparei com este assunto e pensei em trazer esse assunto, pessoal, não esqueçam de deixar o joinha aí, não esqueçam de compartilhar a live com os amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para fomentar a nossa audiência aqui, tá? É importante para nós. E quem puder, aí manda boa noite, Lima, chegandinho, como falam em Sorocaba, chegandinho. Seja bem-vindo, querido. Vocês, quem quiser e puder mandar um super chat aí para mim com alguma colaboração no sentido de participar desse debate tão importante, é muito bem-vindo, viu? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Uma vez que nós temos um público gigante nesta faixa etária, né, que são as preocupações comuns de todos nós, exatamente com essa população. Eu agora vi que meu áudio, eu achei que o meu áudio do outro vídeo estava aberto, porque eu trabalho com o microfone aqui e às vezes eu deixo aberto outro vídeo, mas está tudo bem. Então, como eu ia dizendo para vocês, eu me deparei, fiquei surpresa, inclusive, porque eu ontem li uma matéria sobre esse assunto e pensei, eu vou falar sobre isso, que é muito interessante. E aí eu me deparei com várias histórias tão bonitas de famílias adotando. Olha só, temos uma aqui, por exemplo, cuidadora adota idosa que viveu durante 50 anos em hospital, vou cuidar dela, diz.
Gláucia Gomes levou a mulher sem identidade para casa em Araraquara, São Paulo. Tem alguém de Araraquara aí, eu acho, hoje, para evitar que ela fosse para um abrigo após beneficência portuguesa ser fechada há 2 anos. Parece roteiro de filme. Uma mulher sem identidade mora por 50 anos em um hospital que de repente é fechado. Ela fica sem teto, está prestes a ser levada para um abrigo, mas é adotada por uma das funcionárias do hospital, que, embora tenha perdido o emprego inesperadamente e esteja sem dinheiro, teve o coração tocado pela situação da idosa. A história é real e aconteceu há 2 anos em Araraquara, São Paulo. Só veio à tona agora porque as personagens passam. Agora, na verdade, faz alguns dias. Eu acho que eu já tinha ouvido essa história em algum lugar. Porque as personagens, essa história veio à tona porque as personagens passaram por algumas dificuldades financeiras. Quem conta este enredo é a cuidadora Gláucia Andressa, de 29 anos. Ela conheceu a dona Cotinha quando conseguiu o emprego de copeira no Hospital Beneficência Portuguesa em 2010. Adotou-a 6 anos depois. Vou cuidar dela o resto da vida, contou. O hospital virou casa. Eu vi aquela senhora limpando mesa e achei que fosse mais uma funcionária, contou Gláucia. Mais tarde, ela descobriu que Dona Cotinha, ou Cota, como prefere ser chamada, morava há muito tempo no hospital. Cotinha vem de Cota, apelido dado. Eu tenho uma amiga que tem o apelido de Cota, verdade. Antigamente, as mulheres de nome Maria tinham, sabe qual é o nome verdadeiro da mulher, nem sua idade, ninguém sabe. O que contam é que ela chegou ao hospital ainda criança, junto com o irmãozinho que tinha uns 4 anos, vítima de um atropelamento por caminhão. O irmão teria chegado morto e ela totalmente enfaixada, apenas com os olhos aparecendo. O pessoal fala que foi um acidente perto do bairro, Quitandinha, quando ocorreu quanto Pontilho. Olha que coisa interessante, o hospital fechou e essa senhora não tinha mais para onde ir. E aí, ao longo dos anos, a dona Cotinha ficou trabalhando no hospital. Contam que ela trabalhava ajudando as irmãs, principalmente uma que se chamava Tereza, minha xará. Só que eu sou Terezinha. Dizem até que dormiam no mesmo quarto, afirmou Gláucia. Aí a Gláucia se conheceu e sem teto a filha obediente, de sem teto a filha obediente. Em 2016, com o fechamento inesperado do hospital, cerca de 300 funcionários foram para a rua e a situação de Cotinha foi denunciada. A polícia levou a idosa para uma casa que abriga mulheres vítimas de violência. Preocupada, Gláucia procurou as autoridades e antigos chefes do hospital para descobrir o seu paradeiro. E foi atrás da dona Cotinha e levou a dona Cotinha para casa. Claro que enfrentou dificuldades, né? Como não, né? Afinal de contas, uma idosa precisa de cuidado, precisa de carinho, tem um custo. Ontem nós, inclusive, falamos aqui sobre o custo financeiro para uma pessoa idosa e o fato desse custo ser ainda maior, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo. Que existem alguns estudos que dizem que com a aposentadoria os custos diminuem, só que isso não é verdadeiro. Quem conhece isso na prática sabe que esta informação de que os custos diminuem com a aposentadoria não é verdadeiro. Porque a pessoa vai envelhecendo e as necessidades vão ficando maiores e mais caras. Porque a quantidade de remédios aumenta, porque a necessidade de cuidados maiores, melhores cuidados também aumenta, a necessidade de proteção, de adequação a determinados ambientes, tudo isso encarece o custo de vida da pessoa idosa e nós sabemos disso. Esta é uma realidade que precisa ser confrontada, que precisa ser debatida. Nós, como eu ia dizendo, eu me deparei com vários casos, né, de pessoas adotadas. Ontem eu li também uma outra matéria. Existem várias histórias lindas que são contadas. A mulher de 30 anos que luta para adotar idosa de 67, ela ganhou um lar e eu mais uma filha.
Essa é a história da Glaucia com a dona Cotinha. Mãe adota a senhora de 67 anos que nunca recebeu visitas no hospital. Mais uma filha. Essa história da dona Cotinha, ela virou notícia em todos os jornais brasileiros. Ainda, adoção ou senexão, uma saída para garantir o direito à convivência familiar e comunitária à pessoa idosa. Quem assistiu a minha live de ontem viu o nosso bate-papo. Deixa eu ver quem é que está aqui. José, Cíntia, Vânia, Márcio da Rocha Costa. Boa noite, Márcio. Lima, TT chegando de... like, isso aí, ó, joinha para vocês. Márcia, boa noite. Neuzinha Matos, boa noite. Boa noite ao Antônio, boa noite ao Arthur. Boa noite à Ana Clara, que deve estar vendo a vovó. Boa noite, Eliseu, lá no Mato Grosso. A Jo, Geraldo, a Gabi, a Lorena, que hoje eu mandei uma matéria maravilhosa sobre as bolsas de estudos no Canadá, que a Lorena está com vontade de estudar fora, e o Canadá vai fazer aí um grande movimento para levar, para conceder bolsas de estudos para quem quiser estudar no Canadá. Boa noite, Lorena. Boa noite, Maristela, Serginho, Zaida, Darcy. Que bom que todos me assistem todos os dias. A Édria. E a nossa princesinha Maria Valentina, não é só Valentina, Maria Valentina é da Eva. Então, voltando ao assunto da adoção, como eu ia dizendo, muitas pessoas chegam a essa idade. Não é o caso da Cíntia, porque a Cíntia acabou de dizer que ela ama viver sozinha. Mas, Cíntia, nós sabemos que não são todo mundo. E chega um momento, eu tenho uma amiga que é a Maria também, diz assim, enquanto eu puder viver sozinha, eu quero viver sozinha. Mas aí a Maria tem essa consciência, Cíntia, e é importante essa consciência de que existe um tempo para tudo, né? E viver sozinha, em algum momento da vida, chega a oportunidade de necessitar de ajuda, de necessitar de atendimento, de necessitar de companhia, né? Consequências da adoção de idosos, um debate necessário. Quem não se lembra do velho comercial da margarina, muito popular nos anos 90, da família Doriana, que ostentava uma família tradicional e feliz. Nós lembramos, né? Todos nós conhecemos esse comercial que ficou famoso no Brasil, né? Como se vê, não é de hoje que o mito de que toda família é maravilhosa precisa ser desconstruído, porque não é. Agora, um projeto de lei propõe a adoção de idosos por famílias substitutas e abrirá também a oportunidade de dialogar sobre o planejamento de moradia para idosos. Já faz em torno de 16 anos, eu visitei o Canadá, e lá no Canadá eu tive uma reunião com um professor de uma das melhores universidades do mundo, um doutor em gerontologia, e conversamos longamente sobre o planejamento familiar em relação aos cuidados com a população idosa, aos cuidados com o idoso dentro da própria família. A gente reconhece que é uma dificuldade muito grande, porque sabemos hoje que até alguns anos atrás era comum os idosos serem cuidados por sua própria família, porque as mulheres tinham nós tínhamos menos mulheres empregadas. Hoje, a mulher ela sai para trabalhar tanto quanto o marido. As mães saem para trabalhar porque a necessidade mudou muito essa situação de que a mulher podia ser dona de casa e o marido trabalhar fora para trazer o sustento. Essa realidade é muito diferente hoje. Hoje o casal sai para trabalhar. E eu não vou nem discutir aqui as questões de gênero quando eu digo o casal sai para trabalhar. Eu não vou discutir questão de gênero. Estou falando do movimento tradicional, das famílias tradicionais.
Não tenho nenhum problema com relação a mulheres que vivem juntas, homens que vivem juntos, porque também são casal. E os dois saem para trabalhar. E aí não existe mais aquela história, existe, mas muito pouco, aquela história de que um sai para trabalhar e o outro fica cuidando da casa e dos filhos. Os dois precisam trabalhar para trazer o sustento. A roupa, o calçado, a comida, o aluguel, a luz, a água, o telefone, os remédios, o lazer, o entretenimento. Tudo isso é necessário que tenha-se recurso financeiro para manter. E para ter recurso financeiro para manter, tornou-se necessário que todos os membros da família em idade laboral saiam para trabalhar. E aí criou-se também uma situação, que são com as crianças, com os pequenininhos, que hoje em dia vão para a escola e muitas mães têm dificuldades porque não tem escola integral. E com os idosos, que precisam também de cuidados especiais em tempo integral. Que não podem ficar sozinhos. E agora é hora, já há algum tempo, de debatermos como se resolve este problema. Criou-se nos últimos 10 ou 15 anos uma infinidade de lar de idosos. Alguns excelentes, maravilhosos, abertos para que as famílias visitem sem marcação de horário, com os idosos sendo tratados com carinho, com atenção, com cuidado, com higiene de primeiro mundo, com alimentação de primeiro mundo, nutricionistas, gerontólogos, enfermeiros. Mas e aqueles que não podem pagar esses lugares? Acabam indo para depósitos, verdadeiros depósitos de gente idosa. E é um debate que precisa ser enfrentado. É um debate que precisa ser enfrentado. Hoje se tem notícia todos os dias nos jornais, e vocês com certeza já devem ter visto nas redes sociais, quando entram em alguns canais, em alguns sites para ler notícias. Vocês leem aí que estão sendo construídos residenciais com ambientes adequados e especiais para a população idosa. São espécies de apart-hotel. Tu viu, Cíntia? Esta é uma opção para aquele idoso que gosta de viver sozinho. Mas nós temos que ter em mente que esses idosos que gostam de viver sozinhos, só conseguirão viver sozinhos se eles tiverem boas condições financeiras. Porque, do contrário, não terão alternativa. Nós temos casos de pessoas idosas que ficam sozinhos, que preferem ficar sozinhos, mas daí provocam situações ou constrangedoras ou perigosas para si mesmos. Porque perdem a noção da realidade em relação à segurança. Porque perdem a noção da realidade em relação à mobilidade. Acabam se machucando. Subindo numa escada, achando que podem subir numa escada. E eu me lembro do meu pai contando uma história. Uma das últimas vezes que eu fui ao Mato Grosso. Meu pai morava no Mato Grosso. Ele é minha mãe. Onde meus irmãos vivem também, minhas irmãs. E um dia nós estávamos sentados na varanda conversando e ele me disse: eu fico sentado aqui na varanda, olhando o movimento da rua. E na minha memória, na minha cabeça, disse ele,
Eu tenho a impressão, não lembro exatamente quais termos ele usou, mas eu tenho a impressão que eu me levantaria e sairia correndo até lá para ajudar alguém que deixou cair uma bolsa ou para ajudar alguém que escorregou lá na calçada. E daí eu tento me levantar e o meu corpo não obedece. E é exatamente assim. É exatamente assim. A cabeça tá boa. A memória tá boa. Mas fisicamente já não tem a mesma condição. Já não disponibilizam da mesma força física, da mesma força muscular para se levantar, para se movimentar. E uma escorregada, uma tropeçada ou qualquer coisa já significa uma violência física para o idoso. Porque qualquer batidinha machuca, a pele está mais sensível. E aí vem a discussão sobre a possibilidade de adoção da pessoa idosa. Aí vocês vão me perguntar, mas TT, com tanta criança na fila para adoção, irão aprovar uma legislação para adotar idoso? Eu concordo. Quem tem que se preocupar com políticas públicas capazes de cuidar da segurança e do bem-estar do idoso é o Estado. É o Estado que precisa prover isso. Mas nada impede que algumas famílias queiram adotar um idoso. Muitas pessoas perdem o pai e a mãe muito cedo. E ontem eu disse aqui, inclusive, para uma pessoa que disse no chat que não convivia com o pai. Eu não lembro o nome da pessoa, mas ele disse que não convivia com o pai porque o pai era um carrasco. E eu disse, pois é. E eu gostaria tanto de ter convivido mais com meu pai e com minha mãe. E eles já partiram. Mas cada um do seu jeito, não é? E aí alguém me perguntou aqui, adoção de idoso é possível, TT? O governo federal tem falado sobre a adoção de idosos com a justificativa do envelhecimento populacional no Brasil e especialmente com o reconhecimento de que cada vez mais teremos idosos sem relações familiares ou afetivas que possam ampará-los. Isso a gente sabe e os estudos mostram, para quem gosta de ler sobre o assunto e acompanha a evolução do comportamento humano, a gente vem falando e lendo muitas coisas todos os dias. E uma coisa que nós sabemos é que a expectativa de vida aumenta e aumenta também, diminui a taxa de natalidade. As famílias estão ficando menores. E no futuro, com certeza, nós teremos muitas famílias que não terão filhos pequenos. Não terão crianças nas suas casas, mas terão muitos idosos no mundo. E talvez essa situação tenha que obrigatoriamente se inverter realmente no futuro. Nós estamos no futuro não muito longe, não, porque passa muito rápido. Eu estou falando do futuro que daqui a 30 ou 40 anos. Porque vocês que estão aqui comigo e sabem o quanto no mundo inteiro vem diminuindo a taxa de natalidade, ao ponto de nós sabemos em alguns países, especialmente em alguns países europeus, estarem adotando políticas públicas para incentivar as famílias a terem filhos. Na Alemanha, por exemplo, acontece isso há mais de 15 anos.
A taxa de natalidade na Alemanha é tão preocupante que há mais de 15 anos a Alemanha paga para os casais terem filhos. Quando fala paga para os casais terem filhos, não é bem assim. Mas a Alemanha incentiva as famílias a se reproduzirem. Paga uma espécie de mesada ao casal para que, quando eles tiverem filhos, até a criança completar 21 anos. Hoje eu não sei qual é o valor, mas há 15 anos atrás já era 180 euros por mês. Durante os primeiros 21 dias da criança, os casais alemães recebiam mesada para ter filhos. Tamanho é a preocupação com o desequilíbrio da humanidade. O aumento, a diminuição da natalidade e a diminuição também da mortalidade em razão da qualidade de vida, em razão das pesquisas, da medicina moderna, da longevidade. Nós temos um número menor de pessoas nascendo e um número menor de pessoas indo embora. O que acontece? Vai chegar um momento que nós vamos ter um número gigantesco de idosos no mundo. E aí é talvez a preocupação que existe hoje em adotar crianças que não têm lar. No futuro não muito longe, tenhamos que começar a nos preocupar em adotar idosos, que também ficarão sem famílias, ficarão sozinhos. Cíntia, no Rio, em Copacabana, já tem 2 prédios de convivência de idosos. Aqui em Porto Alegre tem alguns também. Muito interessante isso. Todos adaptados, né? Com todos os cuidados necessários. Jane Palma, boa noite, querida. Lima, minha mãe ficou sozinha 24 anos depois da falta do meu pai. Pois é, mas chega um momento que não pode mais ficar sozinha, né, Lima? Nós tivemos aqui também a dona Celia, mãe do Leudo, que viveu até os 97 anos. E chegou um momento que ela já não podia mais ficar sozinha. Ela adorava morar no apartamento dela, na casa dela. Mas chegou um momento que a dona Celia não tinha mais condições de ficar sozinha na casa dela, porque ela não podia ficar nem meia hora sozinha. E aí eu brincava, dona Celi, não pode fazer arte, dona Celi. E a dona Celi pediu uma escada para a dona Fátima para mexer nos armários, na parte de cima do armário, porque ela queria mudar uma roupa de lugar. Entende? Até que um dia ela ficou fechada numa sala. Enfim, às vezes ela ia para a rua sozinha, pegava a chave do apartamento e descia. Ia caminhar na rua sozinha. Aí corre o risco de ser assaltada, corre o risco de tropeçar e cair, corre o risco de se perder porque a memória não está bem. E chega o momento que o idoso precisa de 24 horas de cuidado e carinho e atenção, de alguém que lhe ministre a medicação no horário correto, de alguém que providencia o almoço e o jantar, porque o fogo do fogão a gás é perigoso. De alguém que lhe cuide do seu banho, porque pode escorregar no banheiro. De alguém que lhe ajude a trocar roupa. E quando chega o momento de usar fralda, precisa de alguém que lhe ajude a trocar as fraldas. Sim, porque temos muitos idosos que precisam usar fralda. Minha mãe, com mais de 70 anos, caiu em casa um dia, porque ela se levantou para ir ao banheiro à noite, escorregou, caiu, quebrou a ponta do fêmur, teve que botar uma prótese. E daí teve que ficar 6 meses numa cadeira de rodas, usando fralda. E alguém precisa cuidar dessa idosa, desse idoso. E isso precisa ser pensado pelo Estado, governo.
Porque aqueles idosos que têm famílias que podem cuidar, tudo bem. Mas e aqueles que são sozinhos? E aqueles que não têm condições? O governo precisa se preocupar com políticas públicas para esta população, que cresce todos os dias no mundo. Pois é, no entanto, 6 meses antes do falecimento, foi acolhida carinhosamente pelas filhas. É isso aí. Que bom. As filhas a acolheram. Que espetáculo. Que coisa boa, Lima. Boa noite, Eliseu. Seja bem-vindo, querido. Carlos Alberto, sou psicólogo e gerontólogo. Olha, que coisa boa, temos um gerontólogo aqui na live. Que coisa boa, Carlos. Vamos conversar um dia sobre isso, querido. Esta live está muito boa, merece ser debatida amplamente. Muito obrigada, que coisa boa ouvir isso, fico tão feliz. Você sabe que eu venho todos os dias aqui às 19 horas e o assunto normalmente gira em torno da população 50 mais, viu, Carlos? E você é meu convidado para que um dia a gente possa fazer um debate sobre essas questões tão importantes. Importantes realmente em todos os sentidos. Social, econômico, porque a gente vê, né, Carlos, tantas pessoas falarem, existem matérias sobre os investimentos nas empresas, na construção de moradia, mas não se ouve falar nas questões de políticas públicas necessárias para cuidar desta população que cresce no mundo. Idoso passa a ser uma criança, verdade, Lima? Alessandro, boa noite, doutora. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo, querido. Meu avô viveu até quase 96. Pois é, 90, a dona Celif, a minha sogra, foram 97 anos e ela viveu muito lúcida. Muito lúcida. Essa foto que vocês veem aqui na capa da live, depois, quando encerrar, vocês vão ver ali. É uma foto que ela aparece com a minha irmã e comigo e com o meu sobrinho. A dona Celi estava bonita, com 97 anos, numa pele maravilhosa. Conviveu com a gente com lucidez até o fim. Ela partiu porque ela teve uma pneumonia no inverno gaúcho frio. Vocês sabem que faz 3 dias que a gente respira água aqui em Porto Alegre. Porque há 3 dias não aparece sol e chove o tempo todo. E a dona Celi, infelizmente, numa dessas situações, foi exatamente no mês de maio, ela teve uma pneumonia muito grave e chegou a hora de partir, mas até o último dia ela estava muito lúcida. Aqui em Porto Alegre teve o caso de um idoso que saiu de casa sozinho, se perdeu e acabou sofrendo um acidente e faleceu. É preocupante isso. Alessandro, Terezinha, meu avô faleceu aos 45 dias, há 45 dias e fazia arte até os 90. Meu avô gostava de uns passeios da madrugada, olhar os animais no curral. O meu pai acordava de manhã, pegava o chimarrão e saía, ia para o sítio. Ele tinha um sítio onde ele gostava de criar uns porquinhos e umas galinhas, umas coisas. Então ele ia lá, colhia ovos lá nos ninhos das galinhas, levava comidinha para os porcos, ficava lá ouvindo os porcos, olhando os porcos se alimentar, ficava por lá algumas horas, depois ele voltava e contava histórias, né? Que coisa boa, que bom a gente ter a oportunidade de viver com pessoas até essa idade, né, Alessandro? Mais de 90 anos. Coloca gerontólogo na live, Terezinha. Claro, com certeza. Eu acabei de dizer para o Carlos Alberto Machado. Carlos, meu e-mail tá na live, tá no canal ali, terezinhafmatos@gmail.com. Vou ficar muito feliz de fazermos um debate. Vou ficar muito feliz de fazermos um debate sobre o assunto da população idosa no Brasil, das necessidades, essa abordagem maravilhosa. Manda um e-mail para mim com teu contato para a gente combinar alguma coisa. Vai ser muito bom. Eu e o Leudo estamos, inclusive, construindo com um parceiro nosso, Marcelo,
de um escritório da advocacia, onde nós vamos fazer as revisões das aposentadorias. Você sabe, a revisão da aposentadoria da vida toda precisa correr, né? E a gente vai fazer vai reconstruir o nosso estúdio. E nesse estúdio nós vamos providenciar ali uma forma de afastarmos um pouco a câmera e tal, porque hoje a gente trabalha com câmera de pequenas câmeras, não são câmeras profissionais, mas a gente vai providenciar para que o estúdio seja capaz de receber pessoas aqui para conversar. Mas, Carlos, você é muito bem-vindo, se você puder, e a gente... essa tua participação poderá ser pela internet. Tá? Então, desde já, eu deixo aqui a convocação para que, quando você puder, me mandar um e-mail e a gente combinarmos de fazermos um debate do assunto gerontologia, que é um assunto que precisa ser debatido todos os dias. Hoje, o assunto foi a adoção do idoso, mas tem tantos outros assuntos sobre o idoso que a gente pode conversar, né? Estava falando aqui, tem uma matéria da Ariane Angioletti falando da adoção de pessoa idosa, né? A proposta é alterar o Estatuto do Idoso para que pessoas em vulnerabilidade e lúcidas sejam adotadas a partir da sua manifestação de vontade. Então, teríamos como pré-requisito a capacidade do idoso em manifestar sua vontade de ser adotada por determinada pessoa. Aí, a Cíntia, você acabou de dizer, ó, alguém me adota, né? Você já manifestou sua vontade. Creio que existem outras formas de lidar com essas questões e ela passa por... olha aqui que eu estava falando. E ela passa por uma discussão profunda sobre o papel do poder público, das famílias e do próprio indivíduo com relação ao envelhecimento e à atenção que a pessoa idosa irá demandar em algum momento. Uns precisarão de auxílio logo aos 60 anos, outros irão chamar esta necessidade apenas dos últimos anos de vida, quando o organismo realmente apresenta os sinais da passagem do tempo de alguma forma, atingindo a cognição ou a parte física. Diz a advogada: fiz uma pesquisa sobre a adoção da pessoa idosa e não consegui encontrar qualquer previsão desta especificidade jurídica em outros países. No Brasil, temos um único caso, o da cuidadora Gláucia, que é aquela que eu falei no início da live, que adotou uma senhora que era moradora do hospital onde trabalhou, a senhora conhecida como Cotinha. Existem muitas histórias de adoção afetiva que acontecem quando alguém assume os cuidados de uma pessoa idosa, geralmente vítima de maus tratos ou negligência de própria família, mas não há a adoção formal, nem a mudança da condição civil e patrimonial de nenhum dos envolvidos. Quando falamos em adoção, quando usamos o nome de um instrumento jurídico que já existe e é aplicável para crianças e adolescentes e para adultos, pode causar uma confusão. Isso porque na adoção é imprescindível que o adotante seja mais velho que o adotado. Para a adoção de crianças e adolescentes, existe a necessidade de uma diferença mínima de 16 anos, isso na lei de adoção. A adoção de adultos não exige esta diferença mínima de idade, mas é preciso um processo judicial e uma sentença constitutiva de que o adotante seja mais velho que o adotado. É um processo usado mais comumente entre padrastos e madrastas e seus enteados, onde já se verifica a determinação de dois pais ou duas mães para a mesma pessoa. Ou também é usado para adoção entre tutores e afilhados. Aqui o exemplo é da criança obrigada que envelhece e não são adotadas, mas mantém uma relação de apadrinhamento com um adulto ou com uma família. Ao perceber que o tempo de abrigamento daquele adolescente irá terminar com a chegada dos 18 anos, o padrinho busca a adoção para efetivar a relação de afeto construída ao longo dos anos. Então, é um assunto
que nós vamos... Gostei da ideia de termos aqui um gerontólogo para conversar conosco sobre essa matéria. Muito bacana, fiquei muito feliz. E por hoje eu vou chegando por aqui. Não esqueçam do meu joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Sabia que nós temos 22% das pessoas que assistem às lives que não são inscritos no canal? Se inscrevam no canal, sejam membros do canal. Vamos construir uma grande comunidade. Vamos conversar sobre os mais diversos assuntos, mas quando é a Terezinha que está aqui, quando é a TT que está aqui, o assunto principal sempre será de interesse maior à população 50 mais. Tá bem? Hoje é sexta-feira, amanhã sábado temos o aniversário do Kim Robert, do meu querido sobrinho Kim Robert, que eu conheço desde bebezinho. Hoje eu estava vendo umas fotos dele, inclusive. Tá? E tá aí na capa da live, que vocês viram. Aquele menino que está ali junto comigo, com a minha irmã e com a dona Celi, está de aniversário amanhã, domingo, dia 26, fazendo 21 anos já. Parabéns, Kim. Tia T ama você muito, muito. Você é um menino maravilhoso, espetacular, inteligente. Será um grande engenheiro. Será um grande engenheiro. Obrigada pelo carinho de todos de hoje, a presença de vocês todos. E segunda-feira, sábado e domingo não, mas segunda-feira eu volto às 19 horas. Espero que vocês até lá tenham convidado muita gente para assistir essa live e para assistir todas as lives do futuro. E até a gente envelhecer juntinhos. Um beijo no coração de todos e um final de semana abençoado.